plano, plano. Vacas plantas, quilômetros e quilômetros. Plano cidades e águas. E o sol ali. Um belo horizonte plano. Essa mulher realmente Shalom, meus amados. Uma boa tarde aqui, tá? Uma boa tarde, né? E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui sobre algo que no começo me impactou muito a minha vida, continua impactando até hoje, que é sobre as questões, né, do formato do nosso planeta, né, que a gente chama de Terra. E o formato da nossa cosmologia. E eu já gravei um vídeo aí bem no começo do canal falando sobre isso, há quase 2 anos atrás. E eu quero trazer uma pauta aqui durante essa semana para estar tratando desse assunto aqui, tá? Esse é um vídeo introdutório, né, do assunto e também um testemunho, que eu confesso que como estudante de engenharia civil, na altura ainda era estudante, na realidade estudava aqui já engenharia geofísica aqui na Europa, na Universidade do Porto. Foi quando eu tive o primeiro contato né, com a questão do geocentrismo. A palavra certa seria o geocentrismo. Vulgo popular aí, terra plana. Mas enfim, confesso que o meu primeiro contato foi de ridicularização. Acho que quase todos a mesma coisa, né? Eu não queria nem ouvir, achava que aquilo era uma piada de mau gosto, uma comédia. Não, você é burro, cara, que loucura. Porque a minha mente já estava bloqueada, né, doutrinada a entender que tudo que me informaram era pura verdade. E eu acreditava do fundo do meu coração. Até que eu comecei a me deparar com fatos, questionamentos que não tinham resposta. Eis a questão. E comecei um vídeo introdutório, né, eu comecei então a pegar esses fatos, né, que não são verdades, tá bom? Pega essa aí. Nem todo fato é uma verdade. Um fato pode ser uma realidade mentirosa, enganosa. Entende isso? Mas uma verdade, que é a palavra de Deus, a verdade, ela pode se tornar um fato. Mas um fato nem sempre vai ser uma verdade ou vai se tornar uma verdade. Ou seja, vai estar alinhada com a palavra de Deus. Pegou? Então vamos para isso. Então o primeiro contato que eu tive foi a título de ridicularizar. Até que eu comecei, né, a assistir alguns vídeos também interessantes, com experimentos científicos, comecei a fazer as minhas pesquisas, né, comecei a então refletir sobre o assunto e eu comecei a ver que realmente algumas perguntas no formato, né, heliocêntrico que me apresentaram não tem respostas empíricas, que eu digo. Porque respostas matemáticas, eles são bons em dar. Muitos são bons em dar respostas matemáticas. Mas a resposta empírica, né, não são. Um fato interessante. Quando eu peguei a minha pesquisa e comecei a voltá-la para a verdade, toda a verdade que está na palavra de Deus, os meus olhos começaram a ter um outro entendimento de toda a teologia que eu havia estudado. Porque eu comecei a ver então muita coisa que eu via como um simbolismo, eu passei a enxergar então como algo literal, não mais um símbolo, não mais algo simbólico, mas algo literal. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, né, quando fala então da criação. Eu percebo então que quando se fala, por exemplo, com a questão dos céus, né, que Deus, depois que, né, separou águas e águas, ele criou o firmamento, que a palavra em hebraico para isso é raquia ou ráquia, né, na pronúncia.
que é uma palavra singular, ela não é plural. Mas ele deu o nome do Raquia, ou Raquia, que é o firmamento, de céus. Então ele cria o firmamento e dá o nome de céus. E eu comecei a me deparar com essas questões bíblicas e comecei a me aprofundar, né? Então você vai para Salmos, para Provérbios de Salomão, né? O livro de Eclesiastes, né? O próprio livro de Tiago, né? De Timóteo, né? O livro de João, de Pedro. Há tantos livros, tanto na Velha Aliança quanto na Nova Aliança, falando sobre a cosmologia da nossa terra, sobre a criação do nosso Abba, do nosso Pai, do nosso Deus. Perfeita é a criação. Então, quando você olha para a criação, elas declaram, elas gritam, elas escancaram a glória de um Deus todo-poderoso. Entende? Como gravei ali atrás alguns vídeos daquele livro que eu li, Ciência e Mito, né? Fazendo comentários de cientistas criacionistas, inclusive, né? Teve muito pouca visualização. Eu achei interessante passar o conhecimento daquele livro, mas muita gente não achou. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas enfim, eu tô aqui hoje com a minha garrafa de água. Você vai entender o porquê. E essa garrafa de água aqui teve um poder, né, vamos dizer assim, de me descortinar algo que estava, né, acobertado dos meus olhos. Você viu aí no início do vídeo, né, as imagens do nosso oceano aqui em Portugal. Lindo oceano, né? Lindo oceano plano. No nível do mar, aí está uma questão. O mar, ele tem nível. Na realidade, uma propriedade física da água é sempre nivelar. Se eu virar a garrafa, ela sempre vai nivelar. Eu tenho água numa garrafa, mas se eu pegar esse recipiente e passar ele para um recipiente maior, uma bacia, ela vai continuar nivelada. Se eu pegar e colocar água num recipiente ainda maior, numa piscina, né, ela vai continuar nivelada. Se eu pegar e transportar isso, né, uma água, para um recipiente ainda maior, uma pequena lagoa, ela vai continuar nivelada. E se eu levar isso para uma grande represa, né, de quilômetros de extensão, como eu vou deixar o link no vídeo abaixo aqui, onde fizeram um levantamento geodésico, né, na Lagoa dos Três Marias, em Minas Gerais, mais de 30 quilômetros de distância, adivinha qual é a propriedade da água lá? Nivelada. Nivelada. Nível. E aí se eu vou para os oceanos, como você viu no início do vídeo aí, e olho para aquele mar insondável, aquele mar gigantesco, por que que lá a propriedade da água muda? Ela não vai nivelar? Se como eu uso em engenharia civil, qualquer pedreiro ou construtor sabe que para você bater um nível reto aqui na terra, você precisa, né, usar uns aparelhinhos que você conta com um líquido como viscosidade da água. Para fazer o que? Nível. Porque nós chamamos isso de nível. Então, meu querido, eu quero dizer para você, nosso mundo não é uma bola molhada giratória. Nosso mundo, o nosso reino, o reino que o Eterno criou, tem as águas niveladas, planas. Obviamente a terra, né, a parte seca, ela topograficamente tem relevos. Mas se você bater o nível de oceano, aí no Brasil, vai numa praia aí, faz um levantamento geodésico em qualquer praia do Brasil, e depois faz um levantamento topográfico aqui nas praias de Portugal. Sabe o que você vai encontrar? Nível. Oceano plano. Faz esse experimento. Ou então me mostra que eu estou errado. Me mostra. Me mostra que essa água, né, aí nas praias do Brasil e aqui nas praias do Portugal, não nivela, mas que elas fazem uma grande curva. Eu quero muito acreditar nisso, mas eu não consigo mais. Porque quando você se depara com a verdade e você olha para cima e sabe que acima de você tem um firmamento rígido como ferro fundido, como diz a própria palavra, e que o Criador está acima nos céus, porque a palavra em hebraico para
o nome do firmamento que deu foi Shamarrim, como termina com prefixo IM no final, quer dizer plural, Shamarrim, você então, né, vê quão poderoso é o nosso Deus e que literalmente Ele está acima dos mais altos céus. E Ele olha para a terra, onde o céu é o seu trono e a terra é o descanso dos seus pés, é o escabelo dos seus pés. Amém? Eu quero trazer essa reflexão aqui. Hoje é só um vídeo introdutório para você refletir pelo que vem pela frente. E é óbvio que os comentários vão estar desativados. Porque quem não consegue provar nada só faz xingar e criticar. A minha garrafinha de água aqui destrói a bola molhada giratória. Compreende isso? Nível. Shalom.